Entrevista coletiva de Luiz Castro. O Grêmio perdeu para o Flamengo. Deixa o teu like, te inscreve, vamos ouvir. Puxa, a tua análise do jogo e das dificuldades que o Grêmio teve e o que dizer para o torcedor, tanto que vaiou, como para o torcedor que olha e vê o Grêmio na tabela, não só pelo jogo de hoje, mas pelo contexto do campeonato na zona de rebaixamento. Sobre o jogo, boa noite a todos. Apesar da derrota, lembrar o Dia das Mães e endereçar o melhor para elas. Não era o resultado que nós queríamos para oferecer, mas não tendo o resultado para oferecer uma palavra. Sobre o jogo, o Flamengo foi superior a nós, foi evidente em campo, e foi ao longo do jogo. Se na primeira parte ainda conseguimos ter chegadas, não foram chegadas de forma a chegar a golo, mas eles mesmo nesse período foram sempre muito acutilantes, foram muito controladores do jogo. Sobre o campeonato. O campeonato o Brasil é um campeonato diferente de todos. Nós no Z4 com 17 pontos e a 3 pontos do sétimo, que tem 20. E é isto o campeonato brasileiro. Uma vitória, estaríamos em 7. Uma derrota, estamos abaixo do Z4. É uma situação dura, porque não é a classificação que queríamos neste momento, longe disso, mas é a nossa realidade e a nossa neste momento. E o que se pode dizer é que nós vamos continuar a entregar-nos por completo como nos entregamos e que temos de fazer melhores resultados daqueles que tivemos hoje. Tínhamos vindo numa série em que a equipa teve uma boa retoma, com 5 jogos sem sofrer golos, em 8 jogos com uma derrota, mas hoje os outros resultados e o nosso resultado atiram-nos para o Z4. Isso é preocupante, mas não nos retira daquilo que é o foco, é o trabalho que temos de fazer para ter bons resultados já no próximo jogo. Professor, boa noite. Paulo Nunes, Rádio Guaíba. Você falou sobre a superioridade do Flamengo no jogo de hoje. Essa superioridade que teve o Flamengo hoje aqui, me pareceu que o Grêmio competiu, jogou no seu máximo, né? A gente fala aqui no Brasil da corda esticada, o Grêmio fez isso hoje, mas mesmo assim o Flamengo foi superior e venceu. Essa diferença que nós vimos hoje no campo, pelo resultado e pela atuação, ela se explica pela diferença dos elencos, na tua visão hoje, do que foi essa partida aqui? Eu acho que quando uma equipa como o Flamengo assume aquilo que assume publicamente, candidato ao título do Brasileirão, candidato a ganhar a Libertadores, candidato-se a tudo o que é título, candidatam-se. Mas eu acho que eu prefiro olhar para nós e perceber as nossas dificuldades, perceber para onde é que podemos crescer, mas sim, entregar-nos por completo. Acho que isso foi bem evidente no estádio. O Arena viu que os nossos adeptos nos empurraram com muita energia, a torcida empurrou-nos sempre com muita energia para o jogo, mas percebeu-se que eles estão por cima de nós, estiveram por cima de nós, competimos, mas aquilo que nós pusemos no jogo, não conseguimos bater aquilo que foi a superioridade deles. Eu acho que isso ficou evidente no jogo. Professor, boa noite. Leonardo Som, da Rádio Bandeirantes. Dentro desse contexto de uma partida difícil, o Grêmio entra na zona do rebaixamento. Talvez não pela partida de hoje, mas pelo que tenha feito em outros jogos onde podia ter um resultado melhor. E a partir dessa questão, Luiz Castro, te pergunto sobre o teu trabalho, o que pode melhorar, o que você acredita que pode mudar para a próxima partida, pensa em novas formas de jogar, novos esquemas, o que não tem dado certo e que precisa mudar para essas próximas rodadas, para que o Grêmio não chegue, por exemplo, na pausa da Copa do Mundo, ainda dentro do Z4? Eu tenho a convicção, e quando faço as coisas faço com convicção, e tenho a convicção que quando nós adotámos o sistema de mudarmos de estrutura, uma estrutura que nós estamos a pagar a fatura daquilo que passámos lá mais atrás, não é do tempo mais recente, nós estamos a pagar a fatura de 2 ou 3 jogos mal conseguidos em que não conseguimos pontos, e esses pontos agora fazem-nos falta, como houve equipas que ganharam pontos no início e agora, mesmo perdendo,
ficam confortáveis, entre aspas, na tabela, ninguém está confortável na tabela. E eu sei disso, eu soube quando nós perdemos lá atrás, quando empatamos um jogo podemos ganhar, e somaríamos mais 2 pontos, e perdemos um que podíamos empatar, e o total seria 3 e punha-nos no 7º lugar. Mas não há 6 no futebol, a realidade é essa. Agora, a cada vez que nós perdemos um jogo, passamos uma má fase de mudar a estrutura, mudar o sistema, dá totalmente desconforto à equipa e não consolida a equipa. A equipa tinha vindo a evoluir bem. Este jogo é claramente um jogo em que o adversário é melhor, foi melhor ao longo de todo o jogo, é um grande candidato ao título no Brasileirão, e ser candidato ao título no Brasileirão tem que ter uma grande capacidade, e demonstrou em campo essa capacidade. O tirar 5 e meter 5 e aquilo não é baixa de rendimento, aumenta de rendimento porque entram jogadores frescos, foi notório ao longo do jogo. Agora, não é este jogo que nos coloca noutra direção, mas ele deve-nos este jogo é um jogo que não nos pode retirar aquilo que era o caminho, e foi o caminho nos últimos jogos. Eu acho que há uma reflexão clara que nós fazemos, mas temos que contextualizar. E mudar agora para... Nós já jogámos em 4-3-3, com um volante e 2 homens à frente, já jogámos com 2 volantes e um número 10, já jogámos com 5 atrás, que é o que estamos a jogar, com 2 laterais bem projetados, e a meter por dentro, como foi hoje o Amuso e o Mac mais na 10, o Amuso mais a tentar entrar em profundidades, e eu acho que essas dinâmicas, os jogadores, tenho a certeza que cada vez vão dominar mais estas dinâmicas. Agora, é confortável estarmos no Z4 e trabalhar no Z... Não é confortável, muito desconfortável. Isso não. Sentimos uma pressão grande de estarmos ali no Z4, um ponto acima ou 2 do Z4, claro que se sente uma pressão grande. Mas isso é que é o medo do rebaixamento. Não é isso. É desconfortável trabalhar assim, nessa posição. Se me dissesse assim, mas estás em 13º ou 17º, tens os mesmos pontos que o 10º. Era desconfortável na mesma. Ali é uma zona de desconforto, e vocês sabem que também sentem, nós treinadores sentimos não é um desconforto enorme. Boa noite, Luiz Castro, Israel Melo, Rádio Grenal. Tu não tinha hoje o Arthur, eu sei que tu não gosta muito de falar dos jogadores que não estavam em campo, e sim daqueles que estavam jogando, mas tu não tinha hoje o Arthur, que disparado é um dos volantes do Grêmio com mais qualidade, com a bola no pé e para retenção de bola, contra um time como o Flamengo, que terminou o jogo com 73% de posse de bola. Qual era a tua estratégia específica para esse jogo contra o Flamengo, e o Arthur fez muita falta para ti hoje? Obrigado. Obrigado, eu. O Flamengo mete muita gente por dentro, como foi evidente ao longo do jogo. Daí nós sabedores disso, já sabíamos que isso ia acontecer, tínhamos que ter uma proteção grande à nossa linha. E mesmo com essa proteção, sofremos um bocado ao longo do jogo. Portanto, claramente, o Arthur faz falta de quê? Sim, é verdade que eu não gosto de falar dos jogadores ausentes, mas falando de futebol, falamos de um jogador que retém bola e que aumenta essa percentagem de posse de bola, que consegue tirar a equipa dos 27 e pôr a equipa nos 30 e tal, num caso destes. E isso retira bastante capacidade à equipa contrária de ter bola durante mais 10% do jogo, e retira-lhe oportunidades de possíveis golos quando não tem, claro. Então, nessa perspectiva, claramente que sim, a estratégia para o jogo foi clara, projetar e variar o corredor, porque sabíamos que o Flamengo nos ia dar o corredor contrário, só que não tivemos a capacidade de ter a bola e rodar ao corredor contrário. Nós começávamos por um corredor e terminávamos nesse corredor, perdendo a bola no caminho ofensivo que tínhamos por esse corredor. O Mac e o Amuso para pegarem no jogo entre linhas, mas eles... A partir do momento que a posse de bola deles nos empurrava para o último terço do campo, era-nos muito difícil, porque as nossas referências ofensivas, que iriam ser Amuso e que iriam ser Mac, tinham que baixar muito com o bloco, porque eles metiam muita gente no momento ofensivo. Então isso retirou-nos a capacidade de saída. Nós, ao projetarmos um jogo, a capacidade de saída seria pelo Pavão e seria, neste caso, a ausência do Pedro era o Caio, e sair pelo Amuso e pelo Mac, mas estávamos muito baixos para sairmos. E a referência começou a ser o Vini. E o Vinícius na referência, mas depois chegava um pouco tarde. Nós, quando saímos, as vezes que saímos mais e melhor, foi sempre que descobrimos o Mac, mas numa situação mais avançada, mas não tivemos isso ao longo de muito tempo do jogo.
Professor, aqui ainda sobre a pergunta do colega, queria que você trouxesse um parecer acerca de a partir de quando você pensa na volta do Arthur, se de repente para o final de semana contra o Bahia ele já vai poder estar à disposição, e vai de encontro à minha pergunta, que observei você em pelo menos 2 ou 3 momentos chateado com o time e lamentando a transição curta, passes errados ali no meio de campo, entre a zaga e o meio de campo. Inclusive, vai de encontro à sua mudança, saída do Pérez para a entrada do Thiaguinho. Queria que você fizesse uma avaliação dessa transição curta, que hoje não funcionou, e também a entrada do Thiaguinho. Nós sabíamos, e tive a oportunidade de o dizer, cometer erros contra o Flamengo na saída de bola é um suicídio, porque está-nos a apanhar a dar passos em frente e ao recuperarem obrigam-nos a dar passos para trás e a controlar gente que ficou para trás deles. Portanto, isso era o momento mais sensível e mais difícil da equipa, que é dar a transição a uma equipa como o Flamengo. E eles sabiam que eu tinha dito que isso era algo que não poderia acontecer ao longo do jogo, por isso atirava-nos por momentos de grande dificuldade. E nós várias vezes perdemos na saída. E isso provocou sempre momentos muito difíceis no nosso momento defensivo. O Tiago aparece no jogo no momento em que eu queria que houvesse variação de corredor, eu queria que a equipa pegasse um pouco mais no jogo. Um jogador, não tendo a dimensão física para que tem o Pérez, se o Pérez perde algumas das vezes naquilo que é a sua qualidade de passe, por outro lado ganha naquilo que são os seus duelos, o jogo aéreo, a capacidade de saltar à frente para pegar, para roubar espaço ao adversário, mas naquele momento estávamos a tentar reagir e colocar a equipa mais à frente. Mas eu penso que perante as adversidades que tivemos ao longo do jogo foi muito difícil. Tentámos de várias formas, terminámos com linha de 4, em 4-3-3, com o Mac na 10, o enamorado projetado no corredor direito, nós não conseguimos chegar à frente nas variadas formas que atirámos ao jogo. O Grêmio foi muito mal. O Arthur, eu quero sempre todos os jogadores, quero o Pedro que saiu, quero o Arthur, quero o Vila Santa, quero todos. O Arthur, sim, o Arthur tem um peso na equipa, toda a gente sabe que tem peso na equipa, esperamos que não é o Arthur esteve alucinado no último jogo e nós ganhámos o jogo, eu não quero, o que eu estou a dizer não é desvalorizar os outros para valorizar o Arthur, o que eu estou a dizer é que o Arthur é um bom jogador e que a equipa gosta de o ter disponível para jogar. E pensamos que, sim, deve estar perto, no final desta semana já deve estar pronto. Eu ainda acho que é Arthur e Vila. Obviamente a gente não tem noção de como é trabalhado durante a semana, né? Mas para quem observou o jogo, fez muito sentido a estratégia do Grêmio de tentar atacar, da forma que tentou se defender para controlar o Flamengo e depois atacar, né? O Grêmio teve a chance, teve aquela oportunidade com o Mac no primeiro tempo. A estratégia em si não parece que foi o problema. Queria saber como é que se trabalha no vestiário, sabendo assim que o caminho desenhado deu certo, mas faltou na execução, faltou na diferença do adversário que conseguiu criar uma superioridade tão grande em alguns momentos. Eu sou sincero, apesar de eu sentir ao longo eu procuro sempre, às vezes não chega àquilo que eu digo, a sinceridade pode não chegar, mas eu procuro sempre ser o mais cristalino possível. Ao intervalo eu disse-lhes que, apesar do domínio, nós tínhamos chegado com o Noriega numa bola em que o guarda-redes estava fora de baliza, tínhamos chegado com o livre do Amuso, tínhamos chegado com o Mac e ainda tínhamos chegado numa outra situação. Eu referi 4 situações, que não são situações evidentes de golo, mas são chegadas e são chegadas fortes da nossa equipa. Umas no roubo, que conseguimos pressionar alto, conseguimos condicionar. E eu estava não satisfeito com o jogo, porque sentia que o Flamengo tinha o jogo, mas estávamos num caminho que poderíamos chegar a um bom resultado. E através daquilo que disse, de um sistema que estava implementado. Eu senti a equipa, apesar daqueles primeiros 10 minutos são avassaladores do Flamengo e empurram-nos para trás, porque nós estávamos a cometer o erro de saltar muito à frente com os nossos 2 médios, Noriega e Pérez, estavam a saltar à frente, a tentar pressionar e eles descobriam por dentro e encaravam a nossa linha, entravam muitos jogadores em cima da nossa linha. Como eu vos disse no início, eu sou de convicções, eu tenho a convicção que é por ali que nós temos de ir, é uma estrutura tática que dá conforto à maioria dos jogadores que nós temos para jogar nela e penso que temos que continuar o caminho agora com pontos, claro que é com pontos, não podemos, apesar de nestes últimos 9 jogos temos 2 derrotas, temos que diminuir mais ainda as derrotas e temos de transformar os empates em vitórias. Para somar, mas neste bloco todo tivemos, dos tais 8, 9 jogos, mais 3, 4, 5 pontos, nos ponha na parte superior da tabela.
Boa noite, Luiz Castro. Daniel Vidal, do canal do Farid Germano Filho. Luiz Castro, o Grêmio tem uma das folhas salariais mais caras do Brasil, contratou bastante nessa janela, foi uma das janelas que mais contratou, veio jogadores de peso. A gente sabe que o Grêmio tem um elenco que era para estar em outra posição, no entanto, o Grêmio está no Z4. Qual é o motivo disso para você? É uma questão de que o elenco não é tão numeroso como é? Uma questão de problemas táticos, de calendário? Ao que você atribui esse resultado do Z4 nesse momento? Obrigado. Uma coisa são os factos, outra coisa é aquilo que eu possa dizer para além dos factos. Os factos o problema é não termos mais 3 pontos e já estaríamos no 7º lugar. Nós não temos. O Grêmio não facto. tem. E por isso estamos no Z4. A partir do momento que o Grêmio tem que mudar um plantel saem à volta de 12, 13, 14 jogadores e a partir do momento que tem de contratar, a folha tem que disparar. Até porque há jogadores que saem que ainda fazem parte dessa folha. Portanto, há diferentes formas de olhar para a folha. Depois, outra coisa que é muito clara no futebol e na vida. Costuma-se dizer, se o dinheiro ganhasse jogos, punhamos um saco dentro do campo e o saco ganhava o jogo. Não é isso, são seres humanos. E são seres humanos que, a partir do momento que se está a construir um elenco e com uma nova organização, era expectável que tivéssemos melhor na tabela, claramente. Eu, se me perguntassem no início da época, se pensava, são 14 jogos, não é? Que nós temos, 14. Sim, penso que são 14. 15 jogos, se perguntasses ao fim de 15 jogos estás no Z4, eu diria que não, era impensável. Se me dissessem que, olha, mas poderia estar em 8º, 9º, a 3 pontos do 7º, eu dizia, talvez possa estar em 7º, 8º, a 3 pontos do 7º. O certo é que estamos a 3 pontos do 7º, mas não estamos nem 9º nem a 10º. O certo é que estamos abaixo do Z4. Então isso, claramente, é uma coisa que, tal como eu lhe disse no início, que é preocupante. Já sei que é muito... Assim, se fosse os orçamentos que fizessem as equipas campeãs, hoje o Real Madrid tinha que ser campeão e não tinha que ser o Barcelona, ou tinha que ser outras equipas, teria que ser o Benfica em Portugal e não ser o Porto, pelos orçamentos, mas não é isso o que vale. O que vale é aquilo que nós produzimos e não estamos a produzir o suficiente para chegar acima. E temos que... Se até há uma jornada atrás estávamos num processo que eu sentia que estávamos a evoluir, e senti que estávamos a evoluir, os últimos jogos eu senti que a equipa deu um passo em frente e que ficou mais sólida, e que ficou melhor e que cria mais oportunidades e que consegue chegar com mais facilidade a gol, sem sofrer atrás e mantendo estável defensivamente. Hoje, contra um Flamengo, um bom Flamengo, a equipa, não vou dizer que deu um passo atrás, mas... um resultado que nos desilude naquilo que era o caminho de crescimento da equipa. Não deu um passo atrás, acabou, tá? A coletiva. Não deu um passo atrás, Luiz Castro. O Grêmio não viu a cor da bola, o Grêmio não deu um chute a gol, cara. O chute a gol do Grêmio foi com um amuso de falta. Não. Hoje o Flamengo jogou muito mais que o Grêmio. Ah, foi 1-0, beleza. O Grêmio perdeu, não adianta. Não adianta, o Grêmio tá na zona do rebaixamento, o Grêmio não tem time pra estar na zona do rebaixamento. Ah, mudou muito do ano passado pra cá, sim, mudou e vai mudar porque não tá legal. E vai ter que mudar de novo. Porque o Grêmio não pode ser rebaixado de forma alguma, Luiz Castro. Não, a gente... eu vou te falar, eu fiquei envergonhado, tá? É uma vergonha o ano que o Grêmio tá fazendo. O teu trabalho é muito bom com as categorias de base. Olha, não duvido disso. Muito pelo contrário, eu sou o cara que mais te defende aqui, Luiz Castro. Tá? Eu sempre valorizo que tu sempre coloca os guris e acho que isso é o melhor do seu trabalho. Agora, os resultados são péssimos. São péssimos. Péssimos. Ganhou o Gauchão, não valia nada. Não serve ganhar Gauchão. Pra mim... Não serve de nada. Eu preferia ter perdido o Gauchão pro Inter e o Grêmio tá em 3º lugar hoje. Bah, não tenha nenhuma dúvida. Gauchão engana bobo, pessoal. E agora é o jogo contra o Bahia lá. É um pepino. Nem vou projetar o jogo contra o Confiança, porque se o Grêmio cair... Se o Grêmio não dá nem pra falar, mas assim, tá 2-0 contra o Confiança. Se o Grêmio ser eliminado pelo Confiança...
aí é melhor fechar. Aí fecha as portas. Não dá mais. Mas contra o Bahia vai ser uma luta, pessoal. Até a próxima.